Seja bem-vindo à Teologia EATRE, teologia para a vida, teologia é sempre para a vida, tá pessoal? Nós aqui tratamos de teologia como coisa séria. E é claro, eu sempre convido você a se inscrever nesse canal que está crescendo. Crescemos bastante, mas precisamos crescer mais, hein? O tema de hoje, você já viu, é polêmico, vai tratar sobre a ignorância do crente. E para isso eu vou usar o texto da Nancy Pierce aqui, ó. É uma série de vídeos que faz parte das leituras de 2023, tá? Esses vídeos geralmente ficam na área de membros, mas esse vídeo, como trata de um tema que eu considero relevante para todos nós, importante, diria eu vou soltar ele para todo mundo. Então você está vendo um vídeo que geralmente vai para a área de membros. Vou usar hoje Nancy Pierce. Geralmente eu uso outros livros também, junto com o livro do John Piper, né, Providência, e hoje é o dia da Nancy Pierce. Então tem essa rotatividade de livros aqui no canal, na área de membros, tá bom? Bom, sempre que eu vejo, pessoal, deixa eu testar uma tela aqui, deixa eu ver. Isso aí tá certinho. Sempre que eu vejo o pessoal brigando sobre criança ficar no culto, no templo ou na salinha, sabe aquele debate, né? A criança vai ficar no templo ou na sala? Ela assiste o culto ou ela vai para uma sala e assiste um culto para ela, né? Sempre que eu vejo esse problema sendo debatido, eu lembro do tema que a gente vai tratar hoje, tá? E muita gente concorda que a criança tem que assistir o sermão inteiro, né? E outros concordam que a criança tem que ir para a salinha assistir um culto especial para elas. Particularmente, eu acho que a criança precisa ir para uma sala para ter um culto particular, para aprender na linguagem dela, mas tem que ser teologia que ela vai aprender, ela não vai lá para pintar, né? Mas a Nancy Pierce, ela ensina que o problema é muito maior do que esse, sabe? A questão nem é exatamente se a criança vai ficar na sala ou no templo. O problema está na estrutura da igreja como um todo. E é isso que eu quero pensar com vocês. Será que é relevante deixar a criança na igreja ou na salinha? Será que isso vai fazer mesmo diferença dentro dos problemas que vocês e eu estamos acostumados a lidar com a igreja? Bom, aí eu trouxe um texto aqui da Nancy Pierce para a gente ler, né? Um pedaço só. Eu vou deixar o link do livro Verdade Absoluta na descrição, tá? Comprando o livro pelo meu link, você está colaborando com o canal. Então, fica aí a indicação. É um excelente livro. Tá sempre aí nos melhores do ano, né? Ele apareceu já no melhores do ano. Tô sempre indicando ele. Vocês vão entender por quê, tá? Vamos ver o que a Nancy Pierce fala sobre um problema tão comum aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né? Eu tô aqui com um trecho do livro dela, eu vou ler com vocês, vou comentar ele, e já tem vídeo desse texto aqui no canal, mas tratando de uma outra temática, tá? Então olha só, se você se tornar membro hoje, você vai ter mais vídeos sobre isso na área de membros, tá? Para entender o que é ser membro, clica no link, clica aqui em Seja Membro, né? Que vai subir uma janela, você vai ver um vídeo meu sobre o que é ser membro, e aí depois é que você decide ser ou não membro do canal. Tá vendo isso aqui, ó? Além disso, ó, leitura imersiva, então, tem o link do leitura imersiva aqui na descrição do vídeo. Leitura imersiva são 2 estudos grandes sobre ler, aprender e ensinar. Eu trago algumas técnicas de leitura ali que eu tenho usado, que tem funcionado muito bem e que tem funcionado para outras pessoas, tá? Então aqui no Leitura Imersiva você vai ver muita coisa interessante sobre como ler e entender o texto bíblico de verdade, tá? Eu indico para todo mundo, né? Agora olha o que a Nancy Pierce coloca aqui, ó. Perdendo os filhos, né? Isso está lá na página 21 do livro, beleza? A gente ainda está no início do livro, porque eu vou passar por pontos importantes da obra mesmo, né? E aí a Nancy escreve o seguinte, ó. Perdemos a cultura e continuamos perdendo nossos filhos. A história trágica e repentina é que os jovens crentes, criados em lares cristãos, vão para a faculdade e abandonam a fé. Esse é um grande problema, né? Os cristãos que vão para faculdades públicas e agora até algumas faculdades particulares chegam lá e tomam uma porrada de cosmovisões diferentes, as quais eles não estão preparados, né? Por que não estão preparados? A Nancy Pierce vai explicar por quê, ó. Por que este padrão é tão comum?
Primeiro ponto que eu botei aqui. Em grande parte porque eles não foram ensinados a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Em vez disso, o cristianismo é restrito a uma área especializada de crença religiosa e devoção pessoal. Recentemente, li um exemplo notável. Em certa escola secundária cristã, agora cristã, tá? Em certa escola secundária cristã americana, um professor de teologia colocou-se à frente da sala de aula, professor de teologia, e de um lado do quadro negro desenhou um coração e do outro lado um cérebro. Os dois desenhos ocuparam partes iguais do quadro. Virando-se para a sala, disse: "O coração é o que usamos para a religião, ao passo de que fazemos uso do cérebro para a ciência. Uma história apócrifa, uma caricatura que uma caricatura de anti-intelectualismo cristão? Não. A história foi narrada por uma jovem que naquele dia estava na sala." E tem mais um trecho aqui, ó. "Pior que entre os 200 alunos, ela foi a única que contestou. Pelo visto, os demais não acharam nada incomum restringir a religião ao domínio do coração." Eu vou explicar passo a passo o texto daqui a pouco, tá? Na função de pais, professores, pastores e líderes cristãos de grupos de mocidade, vemos constantemente os jovens humilhados pela contracorrente de tendências culturais poderosas. Se tudo que lhe dermos for uma religião de coração, como o professor na faculdade fez, não serão bastante fortes para se oporem à isca de ideias atraentes e perigosas. Os jovens crentes também precisam de uma religião de cérebro. Educação em cosmovisão e apologética são dois temas que não são tratados em igrejas, tá? Isso tudo para equipá-los na análise e crítica de cosmovisões concorrentes que eles encontrarão no mundo afora. Se estiverem prevenidos e armados, os jovens pelo menos terão chance de lutar quando forem a minoria entre os companheiros de classe ou colegas de trabalho, que é outro exemplo. Educar os jovens a desenvolver uma mente cristã já não é uma opção, é parte indispensável do equipamento de sobrevivência. Então vamos entender o que a Nancy quis dizer aqui. Aqui no início ela fala que os jovens vão para a faculdade e chegam lá, deixam de acreditar. Eles deixam de acreditar na religião, né? Por quê? Porque o choque cultural da faculdade, muito pior, da faculdade pública no Brasil, é muito grande, tá? As faculdades públicas no Brasil são, em grande parte, catequizadoras de comunistas, né? Então vocês já devem ter ouvido isso falar, e isso é verdade. As faculdades são escolas comunistas, elas não se preocupam exatamente na matéria que você vai estudar, mas um dos focos principais da faculdade é transformar o seu filho em um mini comunista, né? Que acha que o comunismo é uma coisa boa, uma coisa que não é, obviamente. Vou até trazer fazer um review para vocês do livro O Livro Negro do Comunismo, tá bom? Vou mostrar para vocês uma direção para vocês estudarem esse tema. Como a maioria aqui é pai, então isso aqui é relevante para vocês, tá? Então, os cristãos vão para a faculdade e abandonam a fé. São pessoas de lares cristãos, que passaram a vida na escola dominical, vendo pastores pregando, às vezes vendo sermões na internet, em casa, mas quando vão para a escola, para a faculdade, perde a fé. Por que isso é comum? Aí ela vai citar o exemplo do professor de uma escola de teologia. Provavelmente esse professor, ele também é de esquerda e ele estava infiltrado numa escola de teologia. É muito comum isso aqui, tá? Quando eu fiz o curso de teologia, numa escola famosa aqui no Espírito Santo, o professor de Antigo Testamento, ele ensinava que Deus tinha uma mãe, uma mulher, né? Querendo se referir a Astarte como a mulher de Deus que foi oprimida pela igreja. Olha, esse é um professor do Antigo Testamento de uma faculdade de teologia muito famosa aqui no Espírito Santo. Eu já sabia que isso era mentira, eu já conhecia o liberalismo teológico, mas muitos crentes não sabem.
Entende? Então isso acontece dentro de faculdades de teologia também. Uma faculdade que tem reconhecimento pelo MEC, tá? E o professor é famoso no Brasil. E é um herege, ele é um herege, não sabe a merda que ele tá falando, né? E tá lá ganhando dinheiro falando tudo isso. Mas enfim, por que isso é tão comum, né? Aí ela vai dar o exemplo. O professor entrou na sala, é um professor de teologia, e ele foi no quadro negro e dividiu o quadro em dois, né? De um lado ele desenhou um coração, do outro ele desenhou um cérebro, e ele virou para frente e falou assim, tá vendo isso aqui? Com o coração nós falamos de teologia, né? A religião ocupa o coração, significando que a religião está dentro da área sentimental, e não da área lógica, né? E do outro lado colocou o cérebro, significando que a ciência trabalha com a lógica e com a razão, enquanto a religião trabalha com o sentimento. Cara, é uma mentira que ele contou, mas que reflete muito a realidade dos nossos dias, né? E é isso que a Nancy fala aqui. E aí a dica da Nancy é o seguinte, ó: os jovens crentes precisam entender sobre educação, sobre cosmovisão e apologética. E aí fica a questão: por que eles não aprendem, né? Por que eles não aprendem sobre isso? Vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Seguindo o texto da Nancy Pearcey, né, o texto que nós lemos aqui, que vou dizer mais uma vez para vocês, o link dele está na descrição, a igreja tem se comportado de maneira sentimental, né? Isso faz com que a igreja como um todo, e que eu não vou generalizar, mas a maioria das igrejas, né, elas têm se mantido ignorantes no sentido de não conhecer os verdadeiros problemas que vai enfrentar no mundo, né? Nesse aspecto. Por isso que tem muita igreja, cara, que você vê relatos de pessoas falando assim, cara, naquela igreja quase todo mundo já se divorciou mais de uma vez e casou entre si. Né? Olha só, é uma igreja que se mantém ignorante, ela não sabe o que é, nem as coisas mais simples, sabe? Aquela igreja, de repente, passou a adotar uma visão neopentecostal, né? Eles passaram a aceitar ensinos neopentecostal, ou da teologia da prosperidade, ou da teologia da batalha espiritual, que são essas heresias que muitas vezes circulam as igrejas, né? Ela se mantém ignorante quando erra em algumas questões, né? E uma das razões pelas quais a igreja se mantém ignorante e os seus membros também é essa que eu vou citar daqui para frente, né? Primeiro, que a igreja no Brasil, ela tem, e isso é muito comum nos Estados Unidos também, né? A igreja, de forma geral, tem se comportado como um grande centro místico e social. Então a igreja, ela não é mais o lugar onde se aprende a verdade de Deus, ela é o lugar onde se sente as coisas, é um campo místico, sabe? E a igreja também não é o lugar onde se aprende a verdade de Deus, ela é o lugar onde todos são aceitos, aqui tudo é aceito, sabe? Que essa questão social, aqui é tudo aceito e nós fazemos boas obras sociais, né? Ela perdeu sua característica de igreja. Falar nisso, eu vou gravar uma série especial aqui para a área de membros a respeito da igreja, tá bom? E ela é especial para aqueles que são desigrejados e precisam voltar, e para aqueles que precisam ficar espertos com a igreja de Cristo, porque ela tem muito valor, tá? Vou fazer isso, eu estou terminando de digitar o estudo e vou fazer isso para vocês na área de membros, tá? Você precisa ser membro para ver esse estudo aqui. Então, justamente por se manter nesse campo da mística e do social, é que ela mantém os membros como ignorantes, pessoas que não sabem o que estão acontecendo lá de fora, tá? Outro problema que gera isso é que os jovens e adultos, né, agora aqui pegando todas as classes, né, jovens e adultos aprendem a sentir emoções, mas não aprendem a pensar o que a Bíblia ensina a respeito das emoções. Então você vai para a igreja para sentir Deus, entende?
E você não sabe se aquele sentimento é bíblico ou não, porque você já está viciado em sentir Deus. Aquelas vezes que você foi para o culto e o culto não foi espiritual o suficiente, sabe, a culpa é sua, não é de Deus, né? E é isso muito que acontece, sabe? Eu não senti Deus hoje, eu não sinto Deus naquela igreja. E às vezes a mensagem é boa, às vezes a mensagem é bíblica, mas você está tão viciado em sentir coisas que você não pensa no que está sentindo. Como a igreja acaba fortalecendo esse tipo de pensamento, ela passa anos criando jovens que não têm nada na cabeça, jovens que não sabem de nada que está acontecendo lá de fora dela. Tá? E outra questão importante é que na sala de aula ou no templo, né, agora tratando o problema que eu citei no início, na sala de aula ou no templo, não importa onde que é, criança e adulto não aprendem nada. Em muitas igrejas, as pessoas vão para a igreja, mas não aprendem nada. O pastor começa a pregar em um versículo, não explica a Bíblia, não explica o sentido do texto, fica gritando, fica chorando, fica falando dos outros, enfim. Ou fica agora, o modelo novo é o modelo coach, né? Ou fica perdendo tempo falando sobre o seu desenvolvimento pessoal, como você vai crescer e tudo mais, e não desenvolve a sua lógica e a sua razão bíblica, entende? Você acaba passando anos na igreja perdendo tempo. E não adianta se a criança está vendo o pastor ou a professora da escola, porque os dois não ensinam nada, entende? Essa é a grande questão. É isso que gera crentes ignorantes. Crentes que não sabem o que crer, não sabem o que é teologia, não sabem o que é cosmovisão, não sabem ler a Bíblia, né? Infelizmente, a maioria dos crentes não sabe ler a Bíblia, não tem nem prazer em ler a Bíblia por causa disso. A gente já sente Deus, para que eu vou ler, né? Eu não preciso ler a Bíblia, Deus vai revelar ao pastor, olha só. Esse tipo de cosmovisão é comum dentro da igreja de forma geral, tá? Não é só dentro do pentecostalismo, não, é de forma geral, tá? As pessoas, independente de onde estão, não aprendem nada, e aí por dois motivos, pelo menos, né? Porque não querem aprender, vão para a igreja e ficam pensando em outras coisas, ou brincando no celular, olhando para as mulheres, né? Mas não prestam atenção no que está sendo falado, ou os pastores e os líderes não ensinam nada também, porque isso é uma outra questão que acontece, eles vão para a igreja e não aprendem nada porque também não ensinam nada para eles. Não importa se o seu filho está na escola, pode estar lá na frente do púlpito junto com o pastor, não vai aprender nada. Por quê? Porque não estão ensinando nada. Eu já vi dezenas de sermões onde o pastor ou o pregador fica dando volta no texto, mas ele não ensina nada, entende? Prático, alguma coisa que você vai sair de lá pensando assim, caramba, eu estou fazendo errado isso, eu preciso consertar. Ou caramba, eu não estou fazendo isso. Ou caramba, agora eu estou entendendo por que eles pensam assim. Ou por que a sociedade está assim, sabe? Esse tipo de comportamento, esse tipo de resultado do sermão é o esperado, né? Muita gente não tem isso, tá? Outra questão que gera crentes ignorantes, como o que nós temos hoje no Brasil, é que a igreja está desligada dos problemas sociais, dos problemas culturais modernos, sabe? Ela não sabe o que está acontecendo no mundo. Há pouco tempo atrás a gente viu um político brigando porque queriam colocar placa de banheiro neutro nos banheiros femininos, né? Olha só, que problema isso pode gerar para o crente, né? Não só para o crente, para toda a sociedade. Os crentes não sabem o que está acontecendo, entende? Parece que agora essa lei vai ser aprovada. A lei do aborto é outra questão importante também, né? Quais as implicações a respeito do aborto? Por que as pessoas não sabem o que é aborto na igreja também? E por que isso é um problema? Tudo isso tem que ser falado. Quais cosmovisões governam o mundo? O materialismo está aí, o humanismo está aí, o gnosticismo está aí. Essas filosofias não são ensinadas na igreja, como a Nancy Pierce falou, né? Deixa eu voltar aqui no texto dela. Ela disse aqui, ó, as pessoas não aprendem sobre apologética, ó, cosmovisão e apologética, tá vendo? Ó? Elas não aprendem sobre isso.
Eu mesmo fui aprender sobre o que é cosmovisão lendo a teologia sistemática do Franklin Ferreira. Aliás, eu vou indicar para vocês a teologia sistemática do Franklin Ferreira e vou colocar na descrição desse vídeo, né? Assim como o vídeo da Nancy P, o livro da Nancy P, se você comprar a teologia do Franklin Ferreira pelo meu link, você colabora com o canal. A teologia do Franklin Ferreira trabalha muito as cosmovisões, entende? Isso é interessante também. Então olha só o que ela fala, né? Os jovens crentes também precisam de uma religião de cérebro, sabe? O cérebro aqui, e a nossa religião sempre foi uma religião de cérebro, tá? É a religião moderna que perdeu essa característica, né? Isso inclui uma educação em cosmovisão e apologética. O que é apologética? Saber os pontos conflitantes de uma determinada cultura dentro daquilo que a Bíblia ensina, apologética, tá? Então, infelizmente, por não fazer isso, a igreja se mantém ignorante, tá? Eu quero indicar também para vocês, aproveitar que a gente está falando de leitura da Bíblia, de leitura racional, né? Eu vou trazer agora soluções, tá? Mas antes de trazer as soluções, eu quero indicar a vocês o estudo Interpretando as Escrituras aqui na área de membros, tá? São 15 vídeos que vão te ajudar a ler e interpretar a Bíblia Sagrada. Hoje no Brasil, esse é um dos maiores problemas, né? E por isso que eu criei esse estudo, ele é muito importante pra gente. Para você ter acesso a todos os estudos, seja membro do canal. A partir de R$ 2,99 por mês, irmãos. Não estou falando de coisa misteriosa, não, cara, não. É baratinho, tá? Tem vantagens. Além de tudo, eu sorteio material todo mês para membros aqui, então você também vai participar disso. Quais as soluções, cara, para esse monte de problema? Por que os crentes são ignorantes e como resolver isso? Olha, nós precisamos resolver isso, tá? Somos irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Isso tem que ser resolvido, né? A primeira coisa que a gente precisa é desenvolver uma cosmovisão bíblica ao invés de apoiar o emocionalismo sobrenatural. Olha, eu peguei os meus filhos hoje e falei para eles, vocês sabiam que o salário do pecado é a morte e que logicamente o pecado leva à morte? Logicamente, entendeu? A lógica ensina que qualquer pecado leva à morte. E aí eu pedi para eles citarem pecados, né? Aí minha filha citou mentir. Por que mentira leva à morte? A mentira leva à morte, sabia? Isso é racional, tá? É lógica isso. A razão mostra isso. O mentiroso, uma hora, vai cair nas mãos daquele que ele enganou. E ele pode ser morto por causa disso. O salário do pecado é a morte, tá vendo? Racional, entende? A religião cristã não é uma religião de sentimentalismo, como muitos tentam criar. Ela é uma religião de lógica. Por que as pessoas que não crerem em Jesus vão para o inferno? Porque elas passaram a vida inteira rejeitando a mensagem da salvação. Olha, se você rejeita a mensagem da salvação, você não está escolhendo o inferno, não foi você quem quis o inferno. Por que Deus no final vai mudar o resultado? Se você cresceu, viveu e rejeitou o céu durante toda a sua vida. Não faz sentido que Deus mude o resultado final, sendo que você mesmo quis o inferno. Entendeu? Razão, é lógica. O cristianismo não trabalha no campo emocional como se fosse um psicólogo, como se fosse uma seita. Não, ele trabalha com a razão. A Bíblia faz sentido, entende? E nós precisamos também, né, como segunda solução para esse problema, desenvolver a lógica racional nos membros da igreja. Isso acontece na escola dominical, isso acontece no sermão bíblico, né? Por que Deus castigou a nação de Israel durante tanto tempo? Qual o sentido disso? Foi porque eles não foram batizados no Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso. Tá vendo essas emocionalidades que não faz sentido? Porque ele não ajudou os pobres. Não tem nada a ver com isso. É porque Deus disse, faça isso, e eles fizeram o contrário disso. E Deus tinha dito que iria castigá-los por causa disso. Entende? O próprio Deus é um ser racional em todas as suas ações. Então nós precisamos desenvolver a lógica racional, são duas palavras, a lógica e racional ao mesmo tempo nos membros da igreja e também na nossa família, tá? Por que o feminismo não faz sentido? A criança vai lá para a escola e aí chega uma mulher de 20 e poucos anos, com cabelo raspado, cheio de
cabelo no sovaco, com uma sobrancelha só e fala, você tem que ser feminista. O seu filho tem que ser capaz de questionar isso. Por que eu tenho que ser feminista? Por quê? O que vocês estão fazendo? Né? Olha para você, feminista. Você é mais máscula do que o homem. Né? Então você não é feminista, você é machista. A criança, ela tem que crescer aprendendo a questionar as coisas, sabe? Isso trata da matéria lógica, né? Você precisa ensinar lógica para o seu filho, para que lá na faculdade ele saiba. A criança vai para a faculdade sem saber o que é comunismo. Cara, sem saber o que é comunismo, seu filho vai virar um comunista. Ele vai achar que Che Guevara foi um herói. Ele vai achar que esses presidentes aqui da América do Sul são todos heróis sociais, sendo que a lógica mostra que eles não sabem governar. A lógica mostra que o comunismo matou mais pessoas do que ajudou. Então olha só, se ele não souber o que é comunismo, ele vai acreditar. Se você ensinar, ele não vai acreditar naquelas mentiras que contam na faculdade, entendeu? Outra questão, nós precisamos ensinar sobre a cultura e as cosmovisões comuns do mundo. Por que o materialismo é pecado? Por que o materialismo é problemático? Por que a pessoa que deseja tanto ficar rica está pecando? Primeiro, porque ela nunca consegue ficar rica e para isso ela se torna escrava do dinheiro. Jesus ensinou isso. Jesus é totalmente racional quando ensina isso. Olha só, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ele, ou vocês servem a Baal, ou ao dinheiro, né? A Mamon, aliás, né? Mamon. Por quê? Porque se você servir ao dinheiro, você vai se prostrar ao dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Obviamente, Deus não vai aceitar um ser assim, entende? Porque você já tem um Deus, o Deus é o dinheiro. E o outro motivo é que você nunca consegue ficar rico. O cara que deseja ficar rico nunca consegue ficar rico. Fora que ele está sempre sendo enganado, fora que ele se torna presunçoso, maltrata as pessoas, escraviza outras pessoas. Olha só, cara, a razão mostra que as pessoas que desejam ficar ricas de forma desenfreada, ela peca o tempo todo, ela comete erros que não deveria ter cometido o tempo todo. Então, é racional. Né? Agora você precisa entender as outras culturas, né? Isso tudo você pode achar. O livro da Nancy Pierce traz muito isso, tá? Vai te ajudar muito a compreender e aplicar de forma bíblica essas questões. Em outras palavras, e para finalizar, né? E antes de finalizar, eu vou tratar com vocês sobre a questão da sala e do templo, né? A última questão aqui. Antes de finalizar, em poucas palavras, o que nós precisamos para que os crentes sejam mais inteligentes e mais sábios, tá? É ensinar teologia de forma racional e bíblica, tá? Ensinar a Bíblia de forma racional e bíblica, para que eles saiam pelo mundo sabendo questionar o mundo e não sejam ignorantes como tem sido. E olha que a Nancy Pierce, ela é bem antiga, tá? Esse problema que ela tá falando não é moderno, esse problema é antigo. De tantas pessoas que falam sobre isso, parece que todas foram ignoradas. Todas deixaram para lá e se tornaram ignorantes e fizeram mais crentes ignorantes e nós chegamos ao ponto que estamos hoje, né? Infelizmente, isso é muito comum. Eu vou indicar mais uma vez a teologia sistemática do Franklin Ferreira e a teologia sistemática do Berkhof também, ela também é um pouco apologética, então eu vou indicar para vocês também. O link está na descrição desse vídeo. Agora sim, templo ou igreja? A criança fica onde? Na sala ou no templo na hora que o pastor está pregando? Irmãos, tanto faz desde que algumas questões sejam tratadas. Por exemplo, o ensino é acessível a todas as idades? O pastor da sua igreja, ele é compreendido pela criança? Se ele é compreendido pela criança, tanto faz se ele vai ficar na sala ou na igreja. A professora é inteligente? Ela ensina teologia ou ela não sabe de nada? Ou ela só está lá para fazer as crianças ficarem quietas enquanto os pais assistem ao culto? Se a professora não ensina nada e ela só está distraindo a criança, aí é melhor ficar no templo.
Mas o que acontece é que os dois problemas andam junto. A professora não sabe de nada e só distrai os pais, as crianças, e o pai que está na igreja ouve um pastor que não sabe de nada e também não aprende nada, ou seja, ninguém aprende nada. Agora, se o pastor ensina de forma didática, se a criança entende o que ele está falando, e se a professora também faz isso, qualquer lugar que a criança estiver, ela vai ser bem ensinada, tá? Então, desde que tenha conteúdo, ao invés de emocionalismo barato ou figurinhas para colorir, que é o que acontece na sala de muitas igrejas, né? Desde que tenha conteúdo, ao invés de ter isso, não importa onde a criança vai ficar, ela vai aprender e vai crescer e vai deixar de ser ignorante e vai abandonar essa religião que é só sentimental e não é racional. Entende? Isso tudo faz parte do nosso desenvolvimento futuro. A gente tem que começar a trabalhar disso agora, né? O que importa exatamente não é o lugar, mas o conteúdo aplicado, tá? Uma professora de crianças pode ensinar mais do que o pastor, né, se fizer um estudo decente, e um pastor pode ensinar muito bem uma criança se ele ensinar de verdade, ao invés de ficar de papo furado com a igreja o tempo todo, entendeu? Então, não importa onde a criança vai estar, o que importa é o conteúdo que ela vai receber, tá? E aí sim, onde que vocês acham melhor a criança ficar? Deixa aqui nos comentários para a gente encerrar o vídeo. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Obrigado por ouvir toda essa meia hora falando de tantos problemas. Como eu disse, esse texto e esse estudo foi extraído da Nancy Pearcey. O link está na descrição para você comprar o livro. E seja membro do canal, porque já tem outros estudos aqui e vai aparecer mais estudos como esse que você viu agora, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.